senhores, vamos à nossa aula de Física Virtual. Eu sou o professor Douglas, do 9º ano do Colégio Santo Agostinho, e vamos começar aí, né? Hoje a nossa aula é sobre velocidade escalar média, mas antes eu vou falar sobre variação de espaço e sobre variação de tempo, ok? São dois conceitos que eu preciso para falar de velocidade escalar média, ok? Bom, então vamos falar de variação de espaço. Variação de espaço, por definição, é a diferença da posição final pela posição inicial, ok? Então, reparem no meu desenho que eu tenho uma trajetória, o sentido dela é de SO para S, ok? Onde SO ou S0 é o que nós chamamos de posição inicial e S é a posição final, ok? Chamamos então variação de espaço de ΔS, ou seja, esse triângulo aí não é um triângulo, é um delta, ok? A letra delta. Então, ΔS é igual a S menos S0, ok? Primeira observação que eu coloquei para vocês é que a gente usa a letra S porque para espaço ou posição, a gente em inglês chama espaço ou posição de space, ok? Então, por isso a letra S. As unidades de medida são todas as unidades de comprimento, ok? Tudo que é espaço, tudo que é posição, a gente sempre mede em unidade de comprimento, tá? Reparem lá que a variação de espaço pode ser positiva ou pode ser negativa, ou seja, você pode andar no sentido positivo da trajetória ou no sentido negativo da trajetória, tanto faz, ok? E o espaço, a unidade de medida, a gente sempre coloca entre colchetes, ok? Nós temos essas aí, ó. O metro, observação 3, tá? O metro, o centímetro, quilômetro, polegada, jarda, milha terrestre, milha marítima, né? A gente ainda tem a polegada, nós já falamos, né? A gente tem a jarda também, que nós já falamos, né? E tantas outras unidades de comprimento, que também são unidades de espaço, tá? Ou de posição. Número 4, né? No Sistema Internacional de Medidas, nós já falamos desse Sistema Internacional em sala de aula, né? O MKS, né? A unidade de medida de variação de espaço, né? É o metro, né? Então, é sempre medida em metro. Metro é sempre em M minúsculo, ok? Você nunca coloca M maiúsculo. Então, metro é a unidade de medida de variação de espaço no Sistema Internacional, tá? Coloquei aí dois exemplos legais, né? Um primeiro exemplo eu tirei da própria internet, foi um teste do Renault Kwid, né, que é um carro novo da Renault, né? Reparem que no desenho, entre um posto e outro, né, tem o desenho do carro, tem aí dos 204 quilômetros, né? 204 quilômetros já seria o meu ΔS, né, a minha variação de espaço. E aí vem uma pergunta na própria reportagem, é se esse carro faz 20 km por litro. Aí eu coloquei, será que ele faz 20 km por litro? Não, ele não faz. Eu peguei os dados aí da fotografia e verifiquei que 204 dividido por 11,5 dá aproximadamente 17,75 km por litro, né? Então não dá 20 km por litro. Então, por exemplo, isso poderia ser uma questão da minha prova, né? Já o exemplo 2, eu já coloco assim, é tipo um exemplo da minha vida, né? Um carro, em uma viagem, sai do quilômetro 2 e chega ao quilômetro 13 de uma rodovia. Então você pode ter uma trajetória onde ele sai do quilômetro 2 e vai para o quilômetro 2 e vai para o quilômetro 13 dessa rodovia. Determine a variação de espaço sofrida pelo carro. Reparem que a posição inicial é o 2, o SO é 2 km. E a posição final, S, é igual a 13 km. Então ele sai da posição inicial, que é 2 km, e vai para a posição final, que é 13 km. E aí eu quero calcular a variação de espaço, que é o quanto ele anda, né, que é o ΔS. E aí está escrito aí, ó, S menos SO, o ΔS. Então o ΔS vai ser 13 menos 2, sendo assim, o ΔS é igual a 11 km. Essa é a variação de espaço. Então, para ir do quilômetro 2 ao quilômetro 13, ele andou 11 km, né? Mas também nada me impede de eu voltar nessa trajetória. Reparem que eu posso sair do quilômetro 13 e voltar para o quilômetro 2. Isso vai me dar uma variação de espaço de menos 11, ok? Então, essa é a variação de espaço negativa. Você pode andar no sentido negativo da trajetória, ok? Bom, dando seguimento, vamos falar agora sobre a variação de tempo, que é a diferença do tempo final pelo tempo inicial.
Reparem que eu coloquei aí no mesmo desenho, muito parecido, é a trajetória, só que agora eu tenho o tempo inicial, que é o T0, tá? Tudo que é zero aí, O, né, é inicial, tá? E o tempo final, que é o T, né? Então ele sai do T0 e vai para o T. Chamamos de variação de tempo como ΔT, ΔS lá em espaço, aqui a gente chama de ΔT, que é igual a T menos T0, tá? A observação número 1 diz assim: usamos a letra T para o tempo porque em inglês tempo é time, então nem precisava falar, né? O tempo em inglês é time, então a gente usa T, tá bom? Unidades medidas, todas as unidades de tempo, ok? Uma coisa que é interessante é que o tempo ele só anda para frente, então nunca haverá variação de tempo negativa, ok? Então não há variação de tempo negativa, o tempo só anda para frente, ok? Número 2, a observação. A variação de tempo não pode ser negativa, isso a gente já disse. Número 3, o tempo pode ser medido em todas as unidades de tempo, né? Segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, século, milênio, né? E assim vai, né? Várias unidades de medida de tempo, tá? Número 4, no sistema internacional, no SI, né, nós também já falamos, o tempo é medido sempre em segundo. Então, se alguém perguntar para você quanto é o tempo medido no sistema internacional, você já sabe que o tempo é medido em segundos, ok? Então, vamos ao exemplo de variação de tempo. Ele diz assim: um carro em uma viagem sai do quilômetro 2 às 12 horas e 6 minutos e chega ao quilômetro 13, às 12 horas e 12 minutos de uma rodovia. Determine a variação de tempo sofrida pelo carro. Então vamos lá, o tempo inicial é 12 horas e 6 minutos, que é quando ele sai, e o tempo final é 12 horas e 12 minutos, que é quando ele chega. Eu reparo lá que existe um sentido até no tempo, né? No caminhar do tempo. Então eu digo que ΔT é igual a T menos T0, então ΔT vai ser 12 horas e 12 minutos menos 12 horas e 6 minutos. Isso dá um ΔT de 6 minutos. E eu percebo que o tempo inicial e o tempo final, né? Reparem que o tempo sempre anda para frente. Eu não teria como sair às 12 horas e 12 minutos do mesmo dia e chegar às 12 horas e 6 minutos desse mesmo dia num outro lugar, né? Então a gente não teria como voltar no tempo. ΔT, então, é sempre um valor positivo. Ok, senhores? Bom, já a velocidade escalar média, que é o conceito principal da nossa aula de hoje, é a razão, ou seja, a divisão da variação do espaço pela variação do tempo. Ou seja, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tá? As unidades de medida de velocidade são 1 metro por segundo, repare lá, unidade de medida sempre entre colchetes, ok? Quilômetro por hora, milha por hora, quilômetro por segundo, e eu tenho mais tantas outras unidades. Eu poderia ter o quilômetro por minuto, quilômetro por segundo, ok? Pessoal, nada me impede metro por hora, centímetro por segundo, nada impede de ter uma unidade de comprimento pela unidade de tempo. Então, velocidade média é sempre isso, ΔS sobre ΔT. Só que no sistema internacional, no SI, né, a velocidade média é medida em metros por segundo. Então, sempre no sistema internacional, a velocidade é medida em metros por segundo. Uma transformação super importante que nós temos é a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Reparem que quando eu coloco lá na transformação importante, né, 1 quilômetro dividido por 1 hora, eu transformo 1 quilômetro em 1000 metros. E 1 hora tem 60 vezes 60 segundos, ou seja, 3.600 segundos. Tá? Se eu for simplificando os zeros, né, lá do 1000 e do 3.600, vai ficar 1 km por hora igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então eu fiz uma tabela aí para você de transformação, né? Para passar a velocidade de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6, é a setinha de cima, ok? Já o contrário, né, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, ok? Então reparem o sentido da seta, de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide, e de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica, ok? Bom, dando continuidade, eu coloquei mais um exemplo, né? O exemplo 1. Coloquei assim: um carro em uma viagem
sai do quilômetro 2 às 12 horas e 6 minutos e chega ao quilômetro 13 às 12 horas e 12 minutos de uma rodovia. Mas Douglas, você não trocou o exemplo? Exatamente, eu não troquei. Justamente foi proposital para que a gente fizesse esse mesmo exemplo em todas as definições, variação de espaço, variação de tempo, ok? Ele pergunta, determine a velocidade escalar média do carro em quilômetros por hora. Bom, então vamos, né? O ΔS nós já fizemos, que é S menos SO, né? Que é S0, ou seja, 13 menos 2, isso dá 11 km. Já o ΔT, a gente também vai fazer, que é tempo final menos tempo inicial, então é 12 horas e 12 minutos, menos 12 horas e 6 minutos, que é igual a 6 minutos. Prestando atenção que na questão ele pede a velocidade em quilômetro por hora, ok? Então a gente tem que passar esses 6 minutos para a hora. Então eu pego 6 e divido por 60, ok? Para passar de minuto para hora, porque a gente sabe que uma hora tem 60 minutos. E isso é igual a 1 sobre 10, ok? Da hora, 1/10 da hora. Então eu pego a velocidade média e faço o cálculo. Ó. Coloquei a fórmula ΔS sobre ΔT, é a nossa fórmula mais importante de física, pelo menos por enquanto. Agora a gente vai usar muito isso em algumas aulas, tá? Então a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Velocidade média então é 11 sobre 1 sobre 10. Reparem que é uma divisão de fração. Então eu conservo a fração de cima, que é o 11, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 10 sobre 1. Ok? Lá embaixo é 1 sobre 10, passa a ser 10 sobre 1. E aí é lógico que 11 vezes 10, isso me dá uma velocidade de 110 km por hora. Então essa é a resposta da nossa primeira questão de física. A velocidade média do carro é 110 km por hora. Ok? Vamos ao exemplo 2. Um caminhão numa estrada percorre 180 km em 2 horas e 30 minutos. Determine a velocidade média do caminhão em quilômetros por hora e em metros por segundo. Simples, né? Nós pegamos o ΔS, que é 180 km, né? Reparem lá na unidade, né? Peguei um caminhãozinho também lá, coloquei a fotografia de um caminhão bacana para você ver. O ΔT, que é 2 horas e 30 minutos, e aí a gente já sabe a transformação da vida, né? 2 horas e 30 minutos, nós sabemos que 30 minutos equivale a meia hora, né? Eu coloquei lá 0,5. E aí 2 mais 0,5 dá 2,5. Ou eu ainda posso pegar 2 e somar com 30 dividido por 60, porque se eu tenho em minutos, eu posso passar para a hora dividido por 60. 30 dividido por 60 dá 1 sobre 2, e 2 mais 1 sobre 2 é 5 sobre 2. E eu fiz das duas maneiras. Ó. Reparem que velocidade média é ΔS sobre ΔT. E aí a velocidade média vai ser 180 dividido por 2,5. Eu fiz a conta, deu 72 km por hora. Ok? Isso vocês já sabem fazer. Então essa é a unidade de medida. Reparem que o espaço está em quilômetro e o tempo está em hora. Tá? Ou que a velocidade média é 180 dividido por 5 meios, que também dá para fazer como eu fiz na outra questão. Né? Conservei o 180, que estava em cima, e multipliquei pelo inverso da segunda. 5 meios é 2 quintos. Multiplica o 2 por 180, dá 360 dividido por 5, 72, ou seja, das duas maneiras você vai conseguir achar a mesma resposta. Ok? E aí eu tenho que passar isso para metro por segundo, porque ele também pede na questão a velocidade em metro por segundo. Então eu pego o que está em quilômetro por hora e divido por 3,6. Reparem que essa é a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Olha lá, está lá em velocidade escalar média, ok? Então vamos. Fazendo essa transformação, 72 dividido por 3,6, você tira a vírgula, acrescenta o zero, né? Vai dar 20 metros por segundo. Ok, senhores? Então essa é a nossa primeira aula, aula de velocidade média. Eu vou colocar algumas questões para vocês, vou botar algumas questões aqui, né, na plataforma do Classroom. Quero que vocês resolvam. Não vou colocar muita coisa, vou colocar 3 questõezinhas, 4, tá? E a próxima aula é a resolução dessas questões e mais outras questões para a próxima semana. Ok, senhores? Então, um grande abraço a todos, tá? Saudade de vocês, saudade imensa. A sala de aula é a minha vida, então eu estou tão triste quanto vocês, mas assim,
que vocês cuidem dos seus amigos, da sua família, né? O que é mais importante é a gente estar com a nossa família agora nesse momento. Até a próxima aula. Uou! E fiquem com Deus, meus amigos. Um grande abraço a todos.